Salve, salve família Gerações! Beleza com vocês? Cleiton aqui na área com mais um dos nossos videozinhos bem básicos aqui pro canal. Família, olha só, videozinho rápido pra gente estar batendo um papo a respeito dessa polêmica que tá comendo solta aí nos bastidores dos caras que criam pássaros assim como eu, tanto exóticos quanto os silvestres, que é a respeito da campanha nova do SBT, que acho que é SBT do bem, se não me falha a memória, um negócio tipo assim, onde eles fazem ali um videozinho para comentar sobre a questão de quem cria pássaros em cativeiro, beleza? Vou falar bem rapidinho a respeito disso, mas antes disso aí, galera, deixa eu pedir para você, se você não tiver inscrito, se inscreve aí no canal para dar essa moral aí pra gente, deixa o sininho de notificações ativado e aquele likezinho maroto para ajudar a gente demais aí na plataforma. O like é muito valorizado e ajuda na divulgação do nosso trabalho, beleza? Então eu conto com a colaboração de todos vocês. Também segue a gente lá no Instagram, @TomGeracois, beleza? Vou deixar linkadinho aí embaixo também na descrição desse vídeo, junto com o link do Telegram e etc, para você seguir a gente por lá, vai ser uma honra ter você por lá, beleza? Bom, isso posto aí, família, vamos lá bater um papo a respeito disso, sobre o vídeo. Confesso para vocês que eu dei uma olhadinha mais ou menos por cima, porque foi através da live ontem, eu nem estava muito por dentro desse assunto. Aí ontem na live do sorteio, que inclusive deixa eu mandar um abraço aí para todo mundo que participou da live com a gente ontem. Então, já na live teve um dos nossos inscritos que perguntou ali se eu estava sabendo e o que eu achava a respeito daquele vídeo. E aí ele indicou pra gente dar uma olhadinha lá no canal do Zé Carlos, que ele estava explicando alguma coisa sobre. Eu fui lá rapidinho, dei uma olhada, achei as considerações dele lá muito bem feitas e quero dar uma opinião bem básica, bem breve aqui a respeito disso aí também para vocês, beleza? O vídeo, galera, para mim não passa de uma falácia, é um vídeo que, na minha opinião, foi feito ali para atender às exigências de alguns grupos aí militantes hoje em dia. Esses grupos, por exemplo, que defendem veganismo, que defendem algumas coisas desse tipo. Lembrando que eu respeito toda e qualquer tipo de ideologia, acho super válido o direito das pessoas de lutarem por aquilo que elas acham direito ou que acham certas para si. Só discordo quando as pessoas acham que essa filosofia de vida tem que ser por obrigação abraçada por toda a sociedade e usam a máquina do sistema muitas vezes para isso. E aí é uma coincidência que eu gostaria de estar falando com vocês, porque eu nem sabia disso. E ontem a gente estava conversando, eu e meu amigo Valdemar lá do canal Pássaros de Fibra, a gente estava conversando exatamente a respeito de um tema parecido com esse, que foi um tema, eu não sei se o projeto de lei era dele, acho que não, ele, se não me engano, era senador, não sei se ainda é senador, mas era do Randolph Rodrigues em 2018. Eu não me lembro se eu fiz algum vídeo comentando ou se apenas eu comentei no grupo onde eu participava que poderia dar ruim aquela lei que eles estavam tentando aprovar, que era uma tal de lei que dizia que animal não é coisa. Eu lembro que na época as pessoas até me diziam assim, Cleitão, mas, pô, ele tá falando de cachorro, de gato, de comércio de cachorro, de gato, alguma coisa do tipo. E eu falava assim, cara, se não tomar cuidado, isso aí vai acabar estourando pra gente que cria pássaros, que às vezes comercializa aves e tal. E a gente tava batendo esse papo, coincidentemente, 2 dias depois, um dia depois no máximo, eu recebo essa mensagem no meio da live falando dessa nova campanha do SBT, o que faz com que nós fiquemos de anteninhas em pés, porque nesse Brasilzão onde a gente mora aqui, não dá para duvidar de nada que possa vir a acontecer, principalmente quando vem do meio da política. Mas como eu já disse, em questão de filosofia, de pensamento, eu respeito todos, só não respeito quando as pessoas tentam impor o seu pensamento para o resto da sociedade, sem nem ao menos dialogar e tentam usar o sistema, a máquina pública para isso. Então, e o que acontece, galera? Esse vídeo do SBT, na minha humilde opinião, ele na verdade ele foi muito mal feito por talvez até falta de conhecimento da galera ali, dos produtores e do pessoal de marketing do SBT. Ele começa com uma falácia absurda, eu não tenho vídeo para colocar aqui, tá? Então vou falar para vocês o que eu vi. Ele começa com uma falácia absurda do apelo à emoção, onde ele traça um paralelo entre nós, que acabamos tendo que ficar presos dentro de casa, dado esse problema de saúde que a gente está passando aí por esses dias. Então ele traça esse paralelo entre nós que ficamos presos em casa e que não gostamos de ficar preso, com os pássaros que estão presos na gaiola. Mas o vídeo ele é tão falacioso
que ele coloca um canarinho, se não me engano, um canarinho até cenourinha, numa gaiola, olhando para o horizonte, para fora de casa, por uma janela, e ao fundo tem o som de um pássaro cantando, que eu não me lembro agora se era o som de um curió, de uma sabiá, alguma coisa desse tipo, que simplesmente não tem nexo nenhum, e aí ele faz aquele apelo à emoção de todos. O que eu gostaria de ressaltar aqui, eu não vou nem entrar tanto na seara aí dos canários, porque acho que os outros canais, inclusive o canal do Zé Carlos lá, que foi me indicado, ele já falou bastante a respeito da canaricultura. Achei excelente todos os comentários que ele fez, então não preciso ser repetitivo, copiar o que ele diz lá, que acho desnecessário. Então eu gostaria só de acrescentar algumas coisas que eu acredito aqui. Por exemplo, acredito eu que o SBT cometeu, além de tudo, uma falha que deveria ter sido repreendida através pelos meios legais, por exemplo, do IBAMA. Por quê? O que acontece, galera? Você não pode fazer simplesmente uma campanha falando para todo mundo abrir as gaiolas e soltar os pássaros que tem em casa. Porque você tem diferença entre aves exóticas e você tem diferença entre aves silvestres. Todos os trâmites são diferenciados na hora de tratar um para o outro. Por exemplo, aves exóticas são aves que geralmente não são oriundas aqui da nossa fauna brasileira. Aí você tem, por exemplo, os próprios canários, que são lá das Ilhas Canárias, você tem os agapornis, que não, se não me engano, a maioria das espécies são ali da África e tem algumas ou alguma que vem lá de Madagascar. Você tem, por exemplo, as calopsitas, que vem lá da Austrália, se não me engano, tá, galera? Se eu estiver falando alguma coisa errada aí, vocês podem me corrigir aí nos comentários, porque o Cleitão não sabe de tudo, a gente fala mais ou menos o que a gente aprende aí ao longo da vida. Então o que acontece? Você tem essas aves exóticas que elas não são da nossa fauna brasileira. E o que acontece? Se você incentiva essas pessoas a soltarem as suas aves, o que vai acontecer? Você vai causar um tremendo desequilíbrio na nossa fauna, fazendo com que talvez a nossa fauna nunca mais volte a ser a mesma. Ok? Então é diferente, por exemplo, de quem criar exóticos, de você criar exóticos em cativeiro. Às vezes eu também não sou a favor assim de você sair capturando exóticos de qualquer forma aí na natureza, mas isso aí também se dá graças às próprias autoridades. Para mim isso aí é grande parte da culpa é do próprio sistema, do próprio IBAMA, muitas das vezes aí, porque não traz informação direito, não educa o pessoal direito através das informações que eles deveriam passar e visam muito dinheiro, na verdade, e aí acaba complicando demais, mas a gente pode até voltar a falar disso. Vamos se prender agora aqui aos exóticos. O que acontece? Muita gente até pensa que se você solta os pássaros exóticos, as aves exóticas na natureza, elas vão morrer na mesma hora. Não, não necessariamente. Se você soltar elas aí entra aquela tal daquela lei de Darwin. Lei não, é teoria de Darwin, teoria da evolução. Você começa a soltar pássaros na natureza, eles acabam mais cedo ou mais tarde se adaptando. Talvez não todas as cores, todos os portes sobreviveriam à natureza, mas alguns sobreviveriam sim, eu não tenho a menor dúvida disso. Prova disso é que nós temos os nossos pets hoje em dia, cachorros, por exemplo, que são totalmente adaptados ao convívio humano, mas em alguns lugares aí do Brasil, como vocês já devem ter acompanhado nas redes sociais ou em alguns jornais, tem alguns lugares do Brasil onde já estão reaparecendo novamente os cães selvagens, porque é muito cachorro dando cria no meio da rua, ninguém é dono dos cachorros, eles acabam voltando a seu instinto natural. Mas algumas espécies a gente sabe que não teriam a menor chance de sobreviver. Por exemplo, eu não consigo imaginar um bulldog alemão sobrevivendo no meio da natureza, porque o cachorro não consegue dar 10 passos e acaba morrendo, que não consegue respirar, então ele seria presa fácil, assim como em alguns animais exóticos, vou falar aqui dos canários, eu não consigo imaginar, por exemplo, os canários da espécie Gloucester sobrevivendo na natureza, canários albinos sobrevivendo na natureza, porque seriam presa fácil para os predadores. Mas é exatamente isso o que a lei de Darwin diz, que os mais capacitados, os mais fortes não significa só na força, mas capacitados a sobreviver, a se adaptar ao ambiente, esses sobreviveriam e passariam os genes para os animais, aí, os seus descendentes, que cada vez mais iam se adaptando e aí eles ficariam na natureza destruindo em partes, porque aí disputariam com os animais da nossa fauna brasileira, alimento, reprodução, lugares para fazer ninho e etc. E eu cito a vocês aí o exemplo dos
pardoquinhas, os nossos famosos pardais, que muita gente pensa, inclusive, que pardal é pássaro silvestre, porque a gente vê ele para tudo que é canto, mas não, os pardaizinhos, por exemplo, são aves exóticas que foram trazidas para o Brasil, acho que há uns 100, 150 anos atrás, foram trazidas para o Brasil na intenção de comer, aí o pessoal soltou os pardaizinhos aí pensando que eles iam comer os mosquitos transmissores da dengue, acho que é a Aedes aegypti, se não me engano, eles acharam que os pardaizinhos iam comer, na verdade, eles só se adaptaram às cidades, viraram aves urbanas e hoje em dia tomam conta aí praticamente de toda a América do Sul. Muito embora estejam sumindo aí, mas isso aí hoje em dia é outro motivo. Ok? Então, na verdade, muita irresponsabilidade do SBT de fazer uma campanha dessa sem trazer informação correta nesses tempos de hoje, ainda mais de fake news, onde o senso comum predomina. Eu acho que quase todos os criadores de conteúdo que tem canal aí que fala de aves, que cria aves em cativeiro, seja exótica, seja silvestre, já deve ter tido nos seus comentários pessoas, ai, solta esses passarinhos, coitado do passarinho, passarinho canta porque tá triste na gaiola. Isso é chamado de senso comum. Todo mundo começa a repetir a mesma coisa, e aí aquilo acaba se tornando uma verdade entre as pessoas. O nome disso é senso comum. E aí o que acontece? As pessoas chegam e falam que pássaros cantam porque estão tristes e que você tem que soltar e etc. Mas na verdade, a gente sabe que na verdade, se você acabar soltando a sua ave exótica que você adquiriu, se o Ibama ficar sabendo que você simplesmente abriu a jaulinha da gaiola e soltou ele na natureza, você pode estar sendo punido. Assim como, por exemplo, você não pode pegar um peixe, acho que eu vi na reportagem do Globo Rural, um local aí onde tinha alguns peixinhos nativos e umas pessoas compravam outros peixes e soltavam no lago achando que estava tudo certo, e aí soltaram alguns Oscar tigres, que eram peixes totalmente predadores, e eles simplesmente não tinham predadores ali naquele local, cresceram, se reproduziram e comeram todos os outros peixes e desequilibraram totalmente aquele local. Então é mais ou menos isso que acontece, por isso você não pode simplesmente induzir as pessoas a abrirem as suas gaiolas e soltarem as suas aves exóticas, porque você também estaria fazendo um crime, tanto quanto pegando as aves da natureza e colocando na gaiola. Os dois crimes praticamente se equivalem, ok? Outra prova disso é que acho que há uns 2 anos atrás, se não me engano, teve o caso lá do Ibama, que acabou apreendendo na mão de traficantes bolivianos algumas, se não me engano, era entre 150 e 200 canários da terra peruanos. E ao eles apreenderem esses canários, o que eles fizeram? Acabaram penalizando ali, de acordo com a lei, os traficantes, e as aves foram todas imediatamente sacrificadas e incineradas por causa daquilo que eu disse para vocês. Se soltam aí na natureza, eles acabam disputando com os nossos canários da terra, e por esses canários da terra peruanos serem de porte maior, serem mais robustos e também serem animais territorialistas e briguentos, naturalmente, questão de lógica, o que aconteceria? Eles entrariam direto em confronto com os nossos canários da terra, e a probabilidade deles exterminarem a nossa espécie de canário da terra nativa da nossa fauna seria imensa. Isso sem contar o risco de doenças novas que eles poderiam estar trazendo aqui pra gente. Então, o que eu queria dizer com isso aí, família? É o mesmo crime você incentivar a pessoa a soltar as aves exóticas das gaiolas, sem mais nem menos, ou você pegar um pássaro da natureza. Por isso que eu acho que o SBT, na verdade, ele cometeu um tremendo erro, talvez por falta de informação, talvez só quis lacrar, talvez só quis agradar aí um grupo de minoria, e acabou se dando mal. Se dando mal não, né? Entre aspas, porque a maioria das pessoas não tem mais ou menos um conhecimento, não que eu tenha tanto conhecimento, mas a gente conversa um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e acaba aprendendo algumas coisinhas. Então a maioria das pessoas que não entendem mais ou menos a diferença entre canários silvestres, entre animais silvestres e animais exóticos, acabam caindo no senso comum e acaba dando ruim aí, tanto para as pessoas que vão começar a cobrar os criadores de aves em cativeiro, quanto quem cria e acaba sendo atacado. Até agora eu falei das aves exóticas, vou tentar fazer um resumo bem rapidinho das aves silvestres, que já é um outro esquema, e é nesse ponto que eu acho que as autoridades, por exemplo, o Ibama, vacila demais. Por quê? O que falta é informação, o que falta é conscientização. Porque o que acontece?
Existem aves exóticas que são criadas num sistema, se não me engano, é Noexito, é uma coisa tipo nesse nome, eu não me lembro, faz muito tempo que eu vi sobre isso. Que é o quê? Você criar para preservar a espécie, ou seja, você tem criadores legalizados. Só que no Brasil a burocratização ela é imensa. Então até você conseguir uma licença do IBAMA, até você conseguir a documentação legal do IBAMA, até você conseguir fazer de tudo, que você tem que ter quantidades de filhote que você pode reproduzir e tal. E isso tudo faz com que o valor suba lá para cima e tal. Então o que acontece? Se o IBAMA fizesse um trabalho de conscientização, desburocratizasse tanto a criação, que essa também serve para preservar a espécie, talvez não existiria tanta necessidade das pessoas saírem aí pegando passarinho no meio da natureza, porque muitas pessoas fazem, gente, eu não vou nem julgar essas pessoas como criminosas, porque tá certo, tem bastante gente que faz mesmo por maldade, sabendo que tá errado, faz para traficar e etc. Mas tem muita gente que faz na inocência, não tem nem ideia. Para vocês terem ideia, aqui no Canario, às vezes chega gente, quando vê aqueles canários verdes ônix lá na criadeira, chega para comprar canário. Quanto é que tá esse canarinho aqui? Aí vê o canário amarelo, o cenourinha, o branco, ah, tá X. E me pergunta, que passarinho é esse aqui? Porque não sabem que existe canário verde, canário cinza, canário feu, não tem ideia. Então nem sempre as pessoas acabam fazendo por maldade. E é aí onde eu acho que falta mais um trabalho de conscientização do IBAMA. Prova disso é que nem o pessoal do marketing do próprio SBT tiveram noção da besteira que eles estavam falando. Acredito que se alguém do IBAMA chegasse e explicasse para eles, e olha que o Cleitão aqui é só um carinha qualquer e já tem uma noção básica de como é que a coisa funciona. Se alguém do IBAMA tivesse chegado e instruído melhor o pessoal do SBT, talvez eles não teriam cometido uma tremenda de uma falácia e ter dito aí tamanha besteira, ok? Então é importante sim a criação de pássaros exóticos em cativeiro, porque é só assim que você vai ter o prazer de observar aves que vêm de outras faunas, de outros continentes, mas aí você tem que criá-los apenas em cativeiro, e é onde a gente tem os torneios, onde a gente tem essas variações enormes de cores, de canários, de agapornis, até mesmo de calopsitas e dentre outros diversos animais exóticos. Não estou dizendo só apenas de aves, mas tem vários outros tipos de animais exóticos aí que são permitidos criar em cativeiro. Também, como é de suma importância, você também ter aí os criadores de silvestres que criam também para preservar a espécie. O último exemplo que eu cito para vocês, o exemplo das ararinhas azuis do Brasil. Muita gente sabe que as araras praticamente entraram em extinção. Não foram extintas graças a alguns criadores que tinham exemplares em cativeiro. E pasmem, senhores, a maioria desses criadores em cativeiro eram de fora do Brasil. Não vou entrar no mérito se foi para lá, para fora do Brasil, através de tráfico legal ou ilegal, eu não sei. Eu sei que o que importa é que se ainda temos as araras azuis aí no Brasil, agora começando a retornar para a natureza, é graças a essas ONGs, a esses criadores estrangeiros, o que é uma vergonha, que o Brasil aqui não tinha araras para poder fazer a reprodução em cativeiro e tentar ir retornando para a natureza aos poucos. Aí as pessoas podem dizer, ah, mas Cleitão, entrou em extinção porque o próprio homem capturava na natureza. Não vou dizer que não capturava, galera, mas não é só isso que leva um animal à extinção, não. O que leva um animal à extinção também é o desmatamento, é o avanço da cidade para dentro da floresta, ou seja, o homem acaba mudando o habitat natural do animal. Às vezes o animal consegue se adaptar ao meio urbano, se ele não conseguir se adaptar, lei de Darwin mais uma vez, ele acaba sendo extinto aí da natureza. E agora tá com todo esse trabalho, o pessoal tá tentando voltar as ararinhas azuis aí para a natureza e vamos torcer que consigam graças àqueles criadores que mantêm as aves em cativeiro. Beleza? Falei que não ia falar muito, já tô quase 20 minutos de vídeo. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos o raciocínio do Cleitão. Eu nem falei tanto dos canários, porque, por exemplo, como no canal lá do Zé Carlos, onde me indicaram para mim ir lá ver, para entender mais ou menos o que estava acontecendo,
Acho que ele deu bastante ênfase à criação de canários, à canaricultura, então acho que não precisa eu ficar repetindo o que ele falou aqui, porque eu assino embaixo de praticamente tudo que ele disse. Então essa é a opinião do Cleitão, espero que vocês tenham curtido, se não curtiram, peço desculpas pela falha, se falei alguma coisa que está fora aí da realidade, como é que diz, se está fora da literatura, vocês podem me corrigir aí embaixo, que como eu disse para vocês no começo do vídeo, tudo que eu estou falando aqui são graças a coisas que a gente aprendeu aí ao longo desses tempos aí, lendo algumas coisas sobre pássaros, buscando informação sobre exóticos e silvestres, beleza? Então, gostaria de mandar um abraço para todos vocês, gratidão a todo mundo que chegou até aqui no final do vídeo. Se não está inscrito, se inscreve aí para dar aquela moral pra gente. Fiquem todos na paz, forte abraço, Cleitão, até o próximo vídeo e falou!